Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao canal E Materiais e neste vídeo vamos abordar os materiais compósito, mas primeiro queremos pedir a todos a deixarem um like no vídeo e se inscrever no canal para assim ajudar o canal a crescer. Primeiro de tudo, o que são os materiais compósitos? É a união de dois ou mais materiais para a criação de um novo material que possui as propriedades mecânicas dos materiais utilizados para sua formação. Porém, é necessário que os materiais possuam alguma afinidade. Os compostos são divididos em duas fases: a fase matriz, que pode ser cerâmica, polímeros ou metais, e a fase dispersa, que geralmente são fibras ou partículas que servem com carga. Além disso, são divididos em três, que são os compósitos reforçados com partículas, compósitos de fibras e compósitos estruturais. Os compósitos reforçados com partículas, onde esse tipo de compósitos é dividido em compósitos com partículas grandes, compósitos reforçados por dispersão, onde os dois possuem partículas de dimensões iguais em todas as direções, no qual a diferença está no modo que é alcançado o aumento da resistência. No caso dos compósitos com partículas grandes, está no nível macroscópico, ou seja, é visível a olho nu. Por exemplo, o concreto, que é a mistura do cimento, que é a matriz, mais a areia e a brita, que é a parte dispersa. E os compostos reforçados por dispersão possuem interação a nível atômico ou molecular. Ademais, pode conter elementos além dos materiais metálicos em sua dispersão, onde pode-se aplicar partículas não ferrosas com os óxidos, onde os óxidos contribuem para o aumento das propriedades do material, pois possuem um nível elevado de dureza. Bem, vamos falar agora sobre os compósitos reforçados com fibras. Tecnologicamente, os compósitos mais importantes são aqueles que possuem fibras na sua fase dispersa, pois os compósitos reforçados com fibras possuem uma resistência e rigidez altas em relação ao seu peso. Além disso, são subclassificados pelo comprimento da fibra, onde as fibras mais curtas são muito curtas para produzir uma grande melhora na resistência. Para que exista um aumento significativo da resistência, é necessário saber um certo comprimento crítico. Eu deixei a fórmula do comprimento crítico com nível de curiosidade. Bem, vamos falar da influência, da orientação e da concentração das fibras. A orientação, concentração e distribuição das fibras possuem uma grande influência sobre a resistência e também sobre as propriedades de compostos reforçados com fibras. Na relação, a orientação tem dois extremos: o alinhamento paralelo do eixo longitudinal das fibras em uma única direção e o alinhamento totalmente aleatório. Nesse exemplo, temos três compostos de fibra, onde a matriz está em formato de retângulo. No item A, as fibras são contínuas e estão alinhadas. No item B, estão alinhadas, porém descontínuas. E por último, o item C são descontínuas e desalinhadas. A face das fibras é dividida em classes como whisky, fibra e arame. Whisky são monocristais bem finos que possuem razões de comprimentos e diâmetros extremamente grandes. As fibras são geralmente polímeros ou cerâmicas. E os arames finos possuem diâmetros grandes. Os materiais mais comuns que compõem essa classe são os aços. Os arames são utilizados como reforço de aço nos pneus de automóvel, por exemplo. A fase matriz dos compósitos com fibras pode ser cerâmica, polímeros e metais. Porém, os materiais mais utilizados são os metais e polímeros. Como os materiais da matriz, pois é necessário possuir alguma dutilidade. Vou falar sobre os compósitos com matriz de polímeros, com matriz metálica e matriz cerâmica. Os compósitos com matriz de polímero é uma resina polimérica com fase da matriz das fibras como meio de reforço. Possui propriedades a temperaturas ambientes e também é fácil de ser fabricado e tem um ótimo custo. E pode ser aplicado em diversas formas. Os compósitos com matriz metálica, esses materiais podem ser usados em temperaturas elevadas. Além disso, possuem algumas vantagens em relação aos compostos com matriz de polímeros, que são a sua não inflamabilidade e possuem uma maior resistência contra a degradação por fluidos orgânicos. Porém, esses compostos com matriz metálicas são muito caros e são utilizados em aplicações mais restritas. Os compostos com matriz cerâmicas, os principais tipos de compósito com matriz cerâmica utilizados de acordo com o reforço são as fibras contínuas, que são utilizados o carboneto de silício e óxido de alumínio, as fibras descontínuas, que são utilizados o whisky, e por partículas, que também é utilizado o carboneto de silício. Os compósitos com matriz cerâmica são a resistência à oxidação e à danificação sob a temperaturas elevadas. Bem pessoal, para finalizar os compósitos, vamos falar sobre os compósitos estruturais, que geralmente são compostos tanto por materiais homogêneos
como por materiais compósitos, onde as propriedades não só dependem das propriedades dos materiais, mas também do projeto geométrico de vários elementos estruturais, onde os compósitos estruturais mais comuns são os compósitos laminares e os painéis em sanduíche. Os compósitos laminares é composto por folhas ou painéis bidimensionais que possuem uma direção preferencial de alta resistência. Geralmente são encontrados nas madeiras, plástico de reforçado com fibras contínuas e alinhadas. Os painéis em sanduíches consistem em duas folhas externas mais resistentes ou fáceis, onde se encontram separados por uma camada de um material chamado de recheio, que é menos denso e também possui uma menor resistência e rigidez. Alguns materiais utilizados na face são as ligas de alumínio, plástico reforçado com fibras e aço. No caso do recheio são os polímeros em espuma, borracha sintética e cimento. Os painéis em sanduíche são aplicados nos telhados, pisos e paredes de prédio. Bem, se você ficou interessado com a engenharia de materiais e quer saber mais sobre o curso, ative o sininho das notificações para assim assistir os próximos vídeos que serão lançados.